Hoje nós vamos estudar os estados físicos da matéria. A matéria é encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido possui forma e volume constante, pois as moléculas possuem forte grau de agregação. Então, a gente vai ter moléculas ou partículas, depende da substância que a gente vai estar trabalhando, umas bem juntas das outras, ou seja, elas possuem um grau de agregação muito forte, fazendo com que o volume não se altere nem a sua forma. Já no estado líquido, a gente vai ter um volume constante, porém uma forma variável. Isso se deve ao menor grau de agregação das partículas. Então, elas estão sim unidas, elas possuem interação, mas essa interação é mais fraca do que no estado sólido. Por isso que a gente vê que se a gente pega uma água e põe num copo que tem formato cilíndrico, eu vou ter lá meu volume de 300 ml de água. Porém, a forma que essa água vai estar ocupando é a forma do meu recipiente. Eu consigo alterar esses 300 ml para um outro recipiente que tem uma forma diferente. Então, a forma vai mudar, mas o volume vai ser 300 ml, ou seja, vai estar constante. Já o estado gasoso, ele possui forma e volume variável, devido à fraca agregação entre as partículas. Então, a interação no estado gasoso é muito fraca, quase inexistente. Então, a forma vai mudar e o volume vai mudar. Então, eu consigo alocar esse gás em um cilindro de 500 ml, como eu consigo alocar esse gás num cilindro de 1000 litros. Então, vai depender do recipiente que vai acondicionar esse meu gás. Então, a forma vai se adaptar ao recipiente e o volume também se adapta ao recipiente. Esses estados físicos também são conversíveis entre si. Então, eu consigo alterá-los através de processos de transformação física. Quais são esses processos? A mudança do estado sólido para o líquido é a fusão. Então, eu consigo transformar o estado sólido para o líquido. O líquido consegue se transformar para o estado gasoso através da vaporização. E o sólido consegue mudar para o estado gasoso através da sublimação. Todos esses 3 processos que eu acabei de falar, fusão, sublimação e vaporização, ocorrem com a absorção de calor. Ou seja, se eu aumentar a temperatura do meu sistema, eu consigo fazer esses processos ocorrerem. Porque são processos que a gente chama de endotérmicos. Ocorrem com o aumento da temperatura, com a absorção de calor. Porém, uma vez feita essa transformação, eu consigo voltar. Então, eu consigo fazer com que o gás retorne ao estado líquido? Sim, através da liquefação. Eu consigo pegar o líquido e transformar novamente no sólido? Sim, através do processo de solidificação. E se eu quiser, eu consigo transformar do estado gasoso para o estado sólido através da sublimação, ou como eu gosto de chamar, para não confundir os dois processos, ressublimação. E esses 3 processos que eu acabei de falar ocorrem através da diminuição da temperatura e por isso são chamados de processos exotérmicos. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Todas essas mudanças de fase podem ser simbolizadas através de um gráfico que relaciona temperatura e tempo. Nesses gráficos, pensando numa substância pura, como a água, eu consigo ver 3 curvas inclinadas que são referentes aos 3 estados físicos da matéria. Então, ao estado sólido, ao estado líquido e ao estado gasoso. E eu consigo ver retas que indicam a mudança de fase. Então, essa primeira reta aqui vai indicar a mudança do estado sólido para o estado líquido.
Nesse patamar do meu gráfico, eu vou ter a coexistência dos dois estados. Então, nesse ponto do gráfico, eu consigo ter tanto o estado sólido quanto o estado líquido, porque eu estou fazendo a mudança dessa fase. Então, eu estou passando do estado sólido para o estado líquido. Então, eu não tenho apenas um estado predominante. Eu tenho a coexistência desses dois estados, tanto sólido quanto líquido. E o mesmo ocorre nesse patamar do meu gráfico. Eu tenho a coexistência do estado líquido e o estado gasoso. Aqui está ocorrendo a fusão e aqui está ocorrendo a ebulição. Consequentemente, se eu extrapolar essa reta ao eixo do meu gráfico, eu vou ter o que eu chamo de ponto de ebulição. E se eu extrapolar essa reta para o meu gráfico, para o eixo do meu gráfico, eu vou ter o ponto de fusão. E o que isso indica? Ponto de fusão, ponto de ebulição? Bom, eles indicam, primeiro, a temperatura em que essas mudanças de fase ocorrem. Então, o ponto de fusão vai indicar a temperatura em que o estado sólido se transforma, ou seja, passa para o estado líquido. E o ponto de ebulição vai indicar a temperatura em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. E essas temperaturas são específicas de cada matéria. Então, se eu pegar a água, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. E essa temperatura é única para a água. E a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, essa temperatura de ebulição é única da água. Se eu pegar uma outra substância, eu não vou encontrar esses valores, porque essas são propriedades específicas de cada substância, ou seja, são propriedades específicas da matéria. Esse diagrama de mudança de fase, onde eu tenho retas para o ponto de fusão e ebulição, ou seja, temperaturas constantes para a fusão e para a ebulição, só ocorrem em substâncias puras. Se a gente pegar uma mistura, ou seja, misturar água e sal, eu vou ter a temperatura de fusão da água 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius? Não, porque eu misturei. Eu fiz a junção de duas substâncias diferentes. Consequentemente, o meu gráfico não vai mais indicar uma reta, um patamar constante para a fusão e nem para a ebulição. Eu vou ter curvas, vou ter retas inclinadas para essa mudança de fase e me indica uma temperatura de ebulição e uma temperatura de fusão que variam. Tudo bem? Então, a gente não vai apresentar uma temperatura única de fusão e ebulição para misturas. Isso só ocorre com substâncias puras. Tudo bem? Agora eu vou fazer um exercício que relaciona temperatura de fusão e ebulição de uma substância pura, para vocês entenderem um pouquinho mais. O exercício que eu vou ler para vocês, é o exercício 6, e ele me diz o seguinte: a onda de calor mata mais de 120 pessoas na Ásia. A temperatura mais alta foi registrada no distrito de Sibi, na província de Baluquistão, no Paquistão, onde o calor chegou a 52 graus Celsius. A notícia acima ilustra possíveis consequências do descaso com a natureza. A tabela a seguir indica o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias presentes no nosso cotidiano, como o álcool etílico, o éter etílico, o álcool e o naftaleno. O ponto de fusão do éter etílico é menos 116 graus Celsius e o ponto de ebulição é 34 graus Celsius. O álcool tem ponto de fusão menos 114 e ponto de ebulição 78. Já o naftaleno apresenta ponto de fusão 80 graus Celsius e ponto de ebulição 217 graus Celsius. Essas substâncias, quando expostas à mesma temperatura registrada no distrito de Sibi, que é igual a 52 graus Celsius, apresentam respectivamente nos estados. Então, o que a gente tem que fazer nesse exercício? Olhar essa temperatura
que é onde eu vou deixar as minhas substâncias e ver se ocorreu a transformação de estados, ou seja, se ocorreu mudança de estados físicos da matéria. Então, primeiro que a gente vai fazer é para o éter etílico, tudo bem? Então, eu vou observar, o ponto de fusão é menos 116, ou seja, a 52 graus Celsius eu consegui atingir o ponto de fusão. Então, o éter etílico consegue, nessa temperatura, fazer a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido. Então, a 52 graus Celsius, a gente já sabe que o éter etílico está no estado líquido. Será que ele consegue passar para o estado gasoso? Vamos ver. O ponto de ebulição é 34 graus Celsius, ou seja, é inferior a 52 graus Celsius, que é onde a gente está. Então, eu consigo transformar o líquido para o estado gasoso. Então, o éter etílico, nas condições dadas no exercício, está no estado gasoso. Tudo bem? Agora, eu vou analisar o álcool. O álcool tem um ponto de fusão menos 114, ou seja, é inferior a 52 graus Celsius. Então, eu consigo transformar o álcool do sólido para o líquido. Porém, o ponto de ebulição é 78, ou seja, é superior a 52 graus Celsius. Então, eu não consigo transformar o líquido para o estado gasoso. Então, eu vou permanecer no meu estado líquido para o álcool. Já o naftaleno, o ponto de fusão dele é 80 graus Celsius, superior a 52 graus Celsius. Então, eu não consigo fazer nenhuma transformação de estado físico da matéria para o naftaleno nessas condições. Ele permanece no estado sólido. Tudo bem? Então, a gente tem que achar a alternativa que tem gasoso, líquido e sólido, que é a alternativa E. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a matéria e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!